Rapaziada, o Flamengo acabou de vencer o Sampaio Corrêa por 2-0. Jogou praticamente com o time todo reserva, obviamente poupando os titulares para o jogo de domingo, a final contra o Botafogo. Nós vamos conferir aqui o que os comentaristas falaram no troca de passes após o jogo. Tudo bem, Jader? Bem-vindo ao Troca de Passes, vitória do Flamengo, com algumas mudanças, né? Um time quase reserva, mas teve a Arrascaeta no segundo tempo, por exemplo. Conta mais, Jader. Bem-vindo, amigo. Valeu, obrigado, Diniz. Um grande abraço para você, os intrépidos do Troca. Beijo pro Alex, pro Raed, para todo mundo que tá acompanhando aqui o programa. Fato, né? A Arrascaeta entrou e já com a sua nova camisa, a camisa 10, depois de ser, inclusive, abençoado por Zico. Teve vídeo especial no telão aqui do Maracanã antes do jogo para uma entrega simbólica desta camisa 10 para o Arrascaeta com as bênçãos do Zico, e ele pôde desfrutar um pouquinho de alguns minutos nessa vitória de 2-0 que leva o Flamengo para o G4 do Campeonato Carioca. E mais do que isso, a gente está vendo imagens inclusive aí, né, do momento em que o Arrasca via o vídeo do Zico lhe entregando a camisa número 10. Mais do que a vitória, o ingresso no G4, a sequência de resultados positivos, são 3 vitórias agora consecutivas, o Felipe Luiz projetando a grande decisão da Supercopa. E como a gente falava aqui no final da transmissão, não é, Eric e Paulo Nunes, os dois times, Flamengo e Botafogo, chegando num momento positivo para decidir o título lá no Mangueirão. Pelo lado do Flamengo, todas as observações que o Felipe tem feito nesses primeiros jogos da temporada. É isso, Jader, Paulinho. Boa noite, Felipe, Alex, Raed. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu acho que o que foi mais legal dessa noite aqui no Maracanã foi perceber que o trabalho do Felipe vem evoluindo muito. Ainda que ele seja um técnico iniciante, a gente pode dizer assim, mas o time que entrou em campo, ou que começou a partida, não tem nenhum titular, né? O Arrascaeta só entrou no intervalo, como o Felipe você falou, Jader. E a gente pode ver um padrão sendo repetido. Sim. O Flamengo havia jogado com os titulares contra o Volta Redonda e hoje enfrentou o Sampaio Corrêa. Obviamente tem a diferença técnica, o entrosamento, o outro time tem jogadores mais experientes, mas o padrão da atuação foi repetido. Marcação, troca de passes, tentando envolver o adversário, empurrar o adversário para trás. E foi o que aconteceu principalmente nos 30, 35 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo caiu um pouquinho de ritmo, e aí no segundo tempo, com as mexidas e tal, também não teve lá um grande ritmo. Mas o padrão estava ali, estava mantido. O trabalho do Felipe você conseguia perceber. E aí depois acabaram acontecendo os 2 gols que deu essa vitória para o Flamengo. Mas eu acho que fica mais legal para o torcedor do Flamengo olhar para frente, é o padrão. Há um trabalho mesmo no time reserva. O que isso implica que no time titular também essa coisa vai acontecer, né, Paulo? Exatamente. Boa noite, Jade, Eric, boa noite a todos da mesa. Diniz, Raed, Alex. Diniz voltando a trabalhar, né? É importante isso. As pessoas trabalharem também. O jogo era para ser uma vitória somente do Flamengo, né? O time que mais buscou o gol adversário. Teve dificuldades porque o Sampaio Corrêa marcou bem, né? Não dava muito espaço entre as linhas, principalmente do setor do defensivo com o meio campo. O Flamengo rodava a bola de um lado para o outro, circulava de um lado para o outro em velocidade, usou muito o lado direito, principalmente no primeiro tempo, com o Varela e com o Matheus Gonçalves, e atuaram bem, fizeram grandes tabelas ali para aquele setor. No segundo tempo, quando você tem o Arrascaeta, você começa a utilizar mais o Juninho. Juninho no primeiro tempo ficou muito preso dentro dos zagueiros, né? Se teve um jogador que poderia aparecer mais no primeiro tempo, era o Juninho, mas no segundo tempo já começou a produzir melhor. Agora, o que é bom para o Flamengo, o quê? O Flamengo jogou contra o Volta Redonda, com o time titular, venceu jogando bem. Hoje aqui não foi um grande jogo, mas jogou bem também, não foi uma grande partida. Só que você ganha com os jogadores, né, chamados alternativos, reservas. Por quê? Você ganha minutagem, você ganha confiança, você recupera o Everton Cebolinha, você recupera o Luiz Araújo, né, você dá mais oportunidade pro Juninho. Eu acho que isso que foi importante pro Flamengo hoje. O Alan fez um bom jogo. O Alan hoje, fez, né, Paulo? exatamente. Que é um jogador muito criticado pelo torcedor. Exatamente. Precisando de uma resposta positiva, né? Então você começa a trazer esses jogadores também para a final. O Flamengo também tem que pensar muito nessa final. Tem o time titular já com confiança e hoje leva também o time alternativo, né, os reservas também, para esse jogo com confiança e com minutagem. Pode ter enfrentado um pouco de resistência por parte desse bravo time do Sampaio, não é, Diniz e amigos? Mas fato é que a superioridade técnica ela já foi muito bem colocada, muito bem vista desde os primeiros minutos, e aí os gols só saíram no segundo tempo, mas era uma questão até de tempo. Né, para o Flamengo construir a vantagem que, indo ao fim, se comprovou então com esses 2-0. E tenho a impressão, meus amigos, não sei se vocês tiveram a mesma que a minha,
é que o Felipe usou alguns jogadores que estavam voltando de lesão, junto com os reservas, para tentar dar um pouco de ritmo a eles para o jogo do final de semana, né, no domingo. Porque se a gente pensar, olha, Arrascaeta, Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, todos jogadores que estavam voltando de lesões, né? E aí usa eles em parte desse jogo de hoje para tentar fazer com que eles cheguem numa melhor condição, não sei se para jogar desde o início, no caso do Arrascaeta, por exemplo, mas para pelo menos conseguirem participar de parte do jogo do fim de semana, não? O Felipe, inclusive, deixou muito claro isso, né, na entrevista de antes do jogo aqui para o Fábio Jupa, né, que a ideia era dar alguns minutos para esses jogadores para, de fato, eles irem se reencontrando, entrosando, sentindo a bola, né? O próprio entrosamento com os companheiros. Tentar, de certa forma, igualar essa questão com os demais, né? E tem uma outra questão também, amigos, que é o fato de você não trazer nenhum dos titulares para cá, você possibilita dar treinos fortes para eles até o dia da decisão. Você pode treinar forte hoje, como deve ter acontecido, os titulares, amanhã e sexta. Se eles jogam, amanhã é dia de recuperação, 48 horas depois ainda há um risco só no sábado. E você precisa trabalhar com cuidado. E só no sábado os titulares poderiam trabalhar. Então, o que o Felipe fez foi dar minutagem, como vocês falaram, colocar o Cebolinha em campo depois de 5 meses e poder dar uma pancada nos titulares mesmo, ainda terminar uma pré-temporada, que é o que o Flamengo está fazendo, planejando, que assim, desde o início o Felipe falou, a pré-temporada ela precisa ser planejada até o jogo contra o Botafogo. Então, de fato, é o que está acontecendo, né? E com o resultado deu certo. Sem contar a viagem, que ela é desgastante também, né? O tempo de recuperação, se colocasse os titulares hoje, seria uma temeridade, né? Se a gente fala de grupo, de elenco, né? Se a gente olhar para o outro lado, que é o Botafogo pode ter dificuldades com isso, porque muitos jogadores que eram reservas saíram do elenco do Botafogo. Então, o Botafogo não tem um grande número, o Flamengo não. Além de você ter esses jogadores, né, como o Diniz disse, recuperando, o Everton Cebolinha voltando, Luiz Araújo, o próprio Arrascaeta, você tem um banco muito forte. E você vai precisar de utilizar esse banco, até porque em Belém também é um calor, né, que a gente sabe como é. E é início de temporada também, né, Paulo? Agora, visando ao jogo contra o Botafogo, talvez o único que possa entrar no time titular seja o Arrascaeta, dependendo das condições físicas dele, se a gente pensar no jogo contra o Volta Redonda, né? Eu acho que os outros jogadores que atuaram aqui, eles são reservas, são opções, né? O Arrascaeta é que vai depender muito de uma condição física dele para iniciar a partida contra o Botafogo. Mas até pensando nisso, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, eles se credenciam para já viraram mais à frente, opções, né? Exatamente, na frente da fila por conta do que já fizeram no passado recente, mas hoje, especialmente a resposta de hoje, né? Sem dúvida. Aliás, vou pedir para vocês... chamou atenção, pelo tanto tempo, né? Não, vai lá, Paulo, termina que eu sigo aqui em seguida. Não, é só para, Diniz, para o Cebolinha com tanto tempo, né, sem jogar, e uma contusão que é muito séria, né, onde foi. Tendão, né? Ele parecia que estava normal, jogando com desenvoltura, exatamente, jogando com desenvoltura, indo para cima. O Felipe Luiz tira ele, né, até para dar uma preservada, mas fez um bom primeiro tempo. Aliás, eu até quero pedir a presença de vocês para mostrar, a gente preparou aqui, já pensando no jogo do final de semana, um campinho com as prováveis escalações. É claro que a gente não tem informações privilegiadas, tudo aqui, né, dentro das informações que a gente tem e tal, que a gente vai colhendo aqui e ali, né? A possibilidade dos times titulares de Botafogo e Flamengo para o clássico do final de semana, na final da Supercopa. E é muito dentro do que o Eric estava falando aí, olha só, esse é o time do Flamengo provável, né, pelo menos da nossa cabeça aqui, ó. Com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, De La Cruz, Pulgar, Plata, Gerson, Michael ou Arrascaeta, Bruno Henrique. E acho que é uma dúvida também se fica Michael ou Plata no time titular, caso a escolha seja pelo Arrascaeta. E aí o Gerson vai fazer provavelmente o lado direito ali, onde está o Plata, né? Normalmente é assim. Acha que pode haver algo diferente disso, meus amigos? Olha, eu não tenho nenhuma informação de que, de repente, o Felipe, na entrevista coletiva, pode até me desmentir, mas eu acho que o Arrascaeta vai iniciar no banco esse jogo. Ele ainda não está ainda naquele ritmo, né, Paulo? Você viu ele de perto no jogo contra o Volta Redonda, viu aqui de novo, ele ainda me parece carecer de uma forma física melhor, de mais ritmo, de mais intensidade, e talvez entrando num segundo tempo, com mais espaços, talvez ele seja mais produtivo. Se eu tivesse que dar um palpite, Eric, eu acho que é o time que começou o jogo contra o Volta Redonda, é o jogo que vai começar
a partida contra o Botafogo. Mas é um mero palpite e observando a atuação do Arrascaeta hoje aqui. A gente não pode esquecer que ainda o Flamengo poderá ter a chance de ter o Danilo, né? Para esse jogo, dependendo, claro, da questão dos trâmites todos. Isso. Se ele for inscrito, conseguir, né, ser inscrito até amanhã. Mas seria uma opção também. Né? Existe a possibilidade do Flamengo levá-lo para Belém e aí entrar no jogo é outra circunstância. Até pelo próprio Varela, que a gente não sabe, né? Se vai ter, ele saiu com uma concussão mesmo. Com uma lesão na cabeça, exatamente. Né? Um corte profundo. Vamos dar uma olhada então. Né? A gente está vendo o Danilo aí que foi apresentado, né? Isso, a gente falou bastante sobre ele aqui antes da participação de vocês. Vamos mostrar então a provável escalação do Botafogo, né? O Botafogo talvez seja um pouco mais difícil de se ter uma certeza, mas como base deve ser esse aí, ó. John no gol, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus. A dúvida é se o Arthur, que já acabou de chegar, né? O Arthur já inicia o jogo ou ele opta por algo diferente. O que é que vocês imaginam aí, meus amigos? Eu acho que assim, se o Arthur estiver em boas condições, ele começa jogando. Embora o menino Lobato ontem tenha feito um bom jogo, né? Participou bem, inclusive, do primeiro gol do Botafogo contra o Fluminense. Mas eu acho que é muito isso aí, Felipe. Não tem muito também, né? O Botafogo, como disse o Paulo, perdeu muitos jogadores, né? O elenco, né? Não só duas peças fundamentais no time titular, Luiz Henrique e Almada, mas algumas opções também, né? Então... Se você for analisar ainda, Eric, né, a gente viu o último jogo do Botafogo contra o Fluminense, é um time que está jogando por memória, e isso é importante porque os jogadores não perdem, né, aquilo em o Alex sabe disso, em um mês você ainda tem a noção daquilo que você estava fazendo no passado. Agora, é um time que se precisar trocar, é isso que eu estou falando, é um elenco curto no momento, e o que a gente mais falou do Botafogo ano passado é que o elenco era um dos melhores do futebol brasileiro, então você vai ter a necessidade de usar esses jogadores lá em Belém. O que pode acontecer, Felipe, Alex, Raed, amigos, eu não sei se pode ser uma ideia do Leiria também começar o jogo de um jeito mais forte no meio-campo, com mais pegada, e colocar o Alan ali no meio-campo e libera mais o Savarino para perto do Matheus Martins e do Igor Jesus. Também é uma opção. Você faz um tripé com volantes que marcam e jogam também, no caso do Alan, né, com o Gregory e com o Marlon Freitas. É uma outra opção assim que me veio à cabeça aqui. O fato é que a gente começa a projetar uma decisão para lá de interessante, né? Mesmo sendo o início de temporada, mas por tudo aquilo que o Flamengo começa a apresentar e a curiosidade do Botafogo. Como é que o Botafogo vai responder, ainda sem ter um comando definitivo, né? Questão do técnico e também muito bem ontem, do elenco. Pois muito bem. Então. Muito bem ontem, até assim. Mas o jogo ganha essa conotação. Foi até acima da expectativa a atuação do Botafogo ontem, na minha opinião. Para mim também. Foi surpreendente a atuação do Botafogo ontem, não pela qualidade do time, mas pelo momento, né? Primeiro jogo da temporada e já conseguiu se impor em cima do Fluminense. Valeu, meus amigos. Obrigado, pela participação de vocês.